Meu nome é Sofia, um nome simples para uma vida que até então parecia bastante comum. Eu vivia os dias como a maioria das pessoas, imersa nas rotinas, nas preocupações, nas alegrias pequenas e nos desafios grandes que a existência terrena nos apresenta. Tinha meus planos, meus afetos, meus anseios por um futuro que eu tentava moldar com minhas próprias mãos. Nunca imaginei que a virada mais profunda em minha jornada viria de um momento que a medicina classificaria como o fim, mas que para mim foi o verdadeiro começo. Aconteceu de forma súbita e brutal. Uma emergência médica me lançou em uma sala de cirurgia, onde a vida parecia se esvair de meu corpo. Lembro-me da sensação de estar escorregando, não para um abismo, mas para uma leveza indescritível. De repente, a dor lancinante que consumia meu corpo desapareceu por completo. Foi como se eu me desprendesse de um casaco pesado e sujo, e ali estava eu, flutuando acima da mesa de operações, observando meu corpo inerte e a equipe médica trabalhando freneticamente. Uma paz avassaladora me envolveu, algo que jamais havia sentido antes. Eu via tudo com uma clareza impressionante. Os médicos e enfermeiros, suas expressões concentradas, seus movimentos precisos. Eu os ouvia, cada palavra, cada instrução, com uma nitidez que superava a audição que eu conhecia. Não havia pânico, não havia medo. Apenas uma curiosidade serena por aquela cena tão estranha. Eu estava ali, mas não pertencia mais àquele corpo. Era uma consciência pura, livre, desimpedida de qualquer limitação física. E a sensação de alívio e bem-estar era tão profunda que a ideia de qualquer dor parecia absurda. Então a luz se manifestou. Não era a luz fria e artificial da sala de cirurgia, nem o brilho ofuscante do sol, mas uma luminosidade de um brilho e uma vibração indescritíveis. Era suave, dourada, pulsante e parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo, envolvendo-me em seu calor. Eu não precisei pensar. Eu simplesmente soube que aquela luz era o próprio amor, uma presença viva e consciente que me acolhia de uma forma que transcende qualquer afeto humano. Era o lar e eu estava sendo recebida. Ao entrar nessa luz, fui tomada por uma sensação de familiaridade profunda, como se eu estivesse retornando a um lugar que sempre foi meu, mas que eu havia esquecido. Cada fibra do meu ser vibrava em harmonia com aquela energia de amor incondicional e aceitação total. Não havia julgamento, não havia crítica, apenas uma compreensão completa e um carinho que me envolvia por inteiro. Todas as preocupações terrenas, os medos, as ansiedades, as culpas, tudo se desfez e desapareceu, substituído por uma paz que jamais imaginei ser possível experimentar. Nessa presença de luz, a comunicação era imediata e profunda, sem a necessidade de palavras. Era um intercâmbio telepático de pensamentos e sentimentos, onde cada questão da minha alma encontrava uma resposta instantânea, acompanhada de uma compreensão intuitiva que ia muito além do meu intelecto humano. As verdades mais profundas do universo eram reveladas com uma clareza cristalina, e eu compreendia tudo com uma sabedoria que antes me era inacessível. Não havia tempo nem espaço como eu os conhecia. Tudo era simultâneo, conectado. E então, minha vida se desenrolou diante de mim em uma revisão panorâmica. Eu não a via de forma linear, mas como uma tapeçaria viva, onde cada momento, cada escolha, cada palavra e cada interação se apresentavam simultaneamente. Não era um julgamento, mas uma oportunidade de aprendizado e de profunda compreensão. Eu via o impacto de minhas ações, não apenas em mim mesma, mas em todos que eu havia tocado. Sentia o amor que havia dado e o amor que havia recusado, as dores que causei e as alegrias que espalhei. O foco dessa revisão não estava nos erros, como eu os entendia na Terra, mas nas oportunidades que eu havia tido de expressar mais amor, de perdoar mais livremente e de servir com maior compaixão. Eu percebia que cada desafio era, na verdade, um convite ao crescimento, e cada pessoa em minha vida era um professor disfarçado. Compreendi que o amor é a única moeda que realmente importa, a única energia que transcende a existência física e que permanece eterna. A luz me mostrava a interconexão de tudo, ponto.
Nesse estado de profunda sabedoria, fui presenteada com um conhecimento abrangente da existência. Entendi a verdade sobre a unidade de todas as coisas, a ausência de separação real entre os seres e como Criador. A ilusão da dualidade, do bem e do mal, da vida e da morte, desfez-se diante da luz da compreensão. Percebi que somos todos parte de uma fonte única e amorosa, e que a dor e o sofrimento são criações da nossa própria mente iludida, não da realidade divina. À medida que essa compreensão se aprofundava, eu me vi imersa em uma paisagem de uma beleza que palavras humanas jamais poderiam descrever. Campos de luz pulsante, cores vibrantes que não existem no espectro terrestre, e seres luminosos que irradiavam uma frequência de amor e alegria indescritíveis. A música não era ouvida pelos ouvidos, mas sentida em cada célula do meu ser. Uma sinfonia celestial que trazia paz e êxtase. Era um lugar de perfeita harmonia, onde a discórdia e a dor eram desconhecidas. Um verdadeiro jardim do Éden para a alma. Fui envolvida por uma sensação de pertença absoluta, como se estivesse finalmente de volta ao lar, ao meu verdadeiro e eterno lar, após uma longa e complexa jornada. As preocupações terrenas, as ansiedades cotidianas, os medos mais profundos, tudo isso simplesmente não existia nesse reino de luz. Havia uma total ausência de tempo linear. Cada momento era uma eternidade de contentamento e pura consciência. A verdade de que o amor é a única realidade manifestava-se em cada fibra desse lugar, e eu compreendi que a separação era, de fato, apenas uma ilusão que eu escolhera vivenciar na Terra. Nesse estado de pura bem-aventurança, senti um desejo avassalador de permanecer ali para sempre. A ideia de retornar ao meu corpo físico, com suas limitações, dores e as complexidades do mundo material, parecia-me inconcebível e dolorosa. A paz, o amor e a plenitude que eu experimentava eram tão absolutos que tudo mais empalidecia em comparação. Eu estava em meu verdadeiro lar, e a vida terrena parecia um mero sonho, distante, um tanto confuso e repleto de desafios desnecessários diante de tamanha glória. Ponto. No entanto, a comunicação telepática com o ser de luz, que era pura sabedoria e amor, revelou-me que minha jornada ainda não havia terminado. Foi-me suavemente mostrado que eu tinha uma tarefa inacabada no plano terreno, lições essenciais a aprender e, mais importante, amor a estender aos meus irmãos. Embora o meu desejo de permanecer naquele reino fosse imenso, uma profunda e inabalável sensação de propósito e um amor incondicional pelo próximo impulsionaram-me a aceitar o retorno, compreendendo que essa era a vontade maior para o meu crescimento espiritual e para o bem de todos. O retorno ao corpo foi um choque abrupto. Fui puxada de volta à densidade da forma física e uma dor intensa que havia desaparecido por completo ressurgiu com força avassaladora. Senti o peso da materialidade, a restrição dos sentidos limitados e a avalanche das preocupações terrenas que haviam sido dissolvidas na luz. Foi um processo de readaptação lento e por vezes angustiante, como acordar de um sonho vívido e ser confrontada com uma realidade que parecia, de repente, tão menos real do que aquilo que eu havia vivenciado. A partir daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. A visão do céu e a experiência do amor incondicional me transformaram profundamente. O medo da morte, que antes era uma presença sutil, desapareceu por completo, substituído por uma certeza serena de que a vida continua além da forma e de que o amor é a única força eterna. As prioridades de minha vida mudaram radicalmente. O que antes parecia de suma importância, como posses materiais, reconhecimento social ou poder, perdeu completamente seu brilho e significado, tornando-se insignificante diante da vastidão que eu havia vislumbrado. Minha perspectiva sobre o sofrimento humano também se alterou. Embora eu ainda sinta compaixão profunda pela dor alheia, agora compreendo que, de uma perspectiva maior, a dor é, muitas vezes, um convite ao despertar, uma oportunidade sagrada para a alma aprender lições essenciais e evoluir.
Passei a ver a vida como uma grande escola de aprendizado e crescimento espiritual, onde cada desafio é uma chance preciosa de escolher o amor e o perdão em vez do medo, da culpa ou do julgamento, compreendendo que somos guiados a cada passo. Minha mensagem para o mundo tornou-se simples, mas imensamente poderosa, ecoando a verdade que me foi revelada. Amem-se uns aos outros. Perdoem uns aos outros e, principalmente, perdoem a si mesmos. Libertem-se do medo e da culpa. A vida é um presente sagrado e o amor é a única verdade, a única realidade. Eu compartilho essa experiência com uma voz serena, mas com uma convicção inabalável, pois minha alma ecoa a verdade que vivenciei além do véu. Minha existência se tornou um testemunho vivo de que o céu está sempre presente, acessível a todos que o buscam com o coração aberto e a mente disposta a receber o amor.